Graça e paz em nome de Jesus. É um privilégio estar com vocês nesse dia. E nós vamos falar sobre um tema na escola dominical, que é o da lição 12, quando Deus se revela ao homem. E vamos começar, vamos aproveitar bem esses momentos, porque não é uma aula muito grande, é uma aula curta, e nós vamos meditar um pouquinho para os nossos dias de hoje também. Amém? Tem como texto áureo que diz assim, se encontra em Jó, capítulo 40, versículo 6, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Quando Deus se revela ao homem. Vamos lá, a introdução. A introdução da revista. Nesta lição vamos estudar como Deus revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Se encontra lá nos capítulos 38 ao 41 do livro de Jó. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Portanto, Jó, é desafiado a comparar suas habilidades de sabedoria com as divinas e responder quem de fato age com justiça no mundo. Amém? Vou repetir, Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Nós temos como ponto central, Deus se revela ao ser humano. Eu sempre digo, né, se você é um cristão, se você é um evangélico, se você se converteu ao Senhor Jesus, ou se converteu a Deus, sempre há, como dizer, de alguma forma, Deus se revelou a você através da palavra, ou através do Espírito Santo agindo na palavra de Deus. Se eu for perguntar de que maneira Deus se revelou a você, de que maneira Jesus se revelou a você, eu garanto que as pessoas sempre vão falar de maneiras diferentes, experiências diferentes, né? Mas que todos, de uma certa forma, tiveram um encontro com Deus. Deus se revelou a elas. Nós temos aí no primeiro ponto, no tópico 1, a revelação de um Deus pessoal. Eu quero ser bem sucinto ao texto, tá? Ao texto, naquilo que a revista traz, para a gente não fugir um pouco do assunto. Mesmo que a gente, né, fuja um pouquinho, converse alguma coisa extra bíblica, mas vamos procurar estar sempre dentro da lição. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram, todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Ponto 1 do tópico 1. Eu marquei aqui, ele estava ao tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. O texto diz que nos 2 primeiros capítulos o Senhor falara, né? Mas essa palavra era desconhecida de Jó. É um texto que nós vemos que
Deus fala que o diabo se apresenta dele e tenta persuadir que Jó só agia dessa maneira, com integridade, com fidelidade, porque possuía muitas coisas, era uma pessoa abençoada, que tinha todas as regalias e que ele se mantinha assim diante de Deus, nessa integridade, somente pelo aquilo que ele possuía. E Deus dá testemunho dos olhos, dizendo, mostra da sua fidelidade, integridade, da sua retidão, e iria prová-lo dessa forma, mostrar que ele não era fiel a Deus só por causa das suas posses, ou daquilo que ele tinha ou possuía. Né? Mas onde eu marquei? Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Nós vemos que há um questionamento, Jó ele faz vários questionamentos a Deus. Quando Deus está em silêncio ou quando não dá uma resposta na sua angústia. Você que está me ouvindo, que está me vendo, será que em algum momento, mesmo você sendo uma pessoa fiel a Deus, íntegra diante de Deus, com retidão diante de Deus, mas questionou a Deus em algum momento nas suas angústias? Ou pelo que havia acontecido em sua vida, ou pelo que acontece em sua vida, ou pelo que aconteceu em sua vida? A gente costuma relembrar alguns fatos ou tentar vivenciá-los de alguma forma, né? Em vários momentos que nós presenciamos. Mas como nós estamos falando de Jó, a gente diz que ele era um homem riquíssimo, era o mais rico da terra. Vários filhos, posses, e de repente perde tudo. Tudo. Começa a perder gado, camelos, casa, filhos. A palavra de Deus nos diz que ele perde tudo. Irmão, na nossa vida, às vezes questionando a Deus por coisas simples da vida. Às vezes temos o hábito de questionar a Deus porque o calo está doendo, vamos dizer assim, da forma bem simples, porque o calo está doendo. E às vezes não reconhecemos que em tudo há um propósito. Como houve um propósito na vida de Jó, na nossa vida também as coisas que acontecem são para o nosso crescimento espiritual. E uma coisa que eu sempre gosto, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, e a maioria dos crentes falam, né? Que os nossos melhores momentos de comunhão com Deus são na hora das dores, das angústias. Porque parece que só elas que nos levam a Deus, nos fazem nos achegar mais a Ele. E parece que a nossa vida é assim, nos momentos que estamos mais ansiosos, mais angustiados, que nós nos achegamos mais a Deus. Por quê? Será que a alegria não nos faz chegar a Deus da mesma forma? A prosperidade não nos faz chegar a Deus da mesma forma? O bem-estar não nos faz chegar a Deus da mesma forma? É meio... Parece duas coisas opostas, né? Eu me achego quando estou na dificuldade. Mas quando estou na bonança, eu tenho as minhas dificuldades de me achegar a Ele, vamos dizer assim. Deus dá testemunho de Jó, mostra sua integridade. Quando Deus conhece o homem, Deus vai prová-lo para mostrar que ele não estava errado na sua conclusão.
ou na sua sabedoria, no seu conhecimento? Claro, Deus conhece tudo, na sua onisciência. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. A palavra diz que Ele nos conhece antes de sermos gerados. Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas Deus já sabe. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não sei. Mas Deus já sabe de tudo isso. Agora, por que naquele momento Jó se sentiu desamparado? Parece que nós, quando não temos uma resposta imediata, parece que estamos desamparados, né? Quando nós temos as respostas que queremos ouvir, parece que estamos sozinhos, mas não estamos, não. Pode até parecer que estamos sozinhos, mas não estamos, não. Deus está sempre pertinho de cada um de nós. Tanto é que no comentário aqui o escritor diz isso, né? Ele está o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. No capítulo 38, versículo 1, depois disso o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Aí nós vamos para o ponto 2 do tópico 1. A poderosa manifestação de Deus diz assim: a cena sem dúvida é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa de Lucas 5, 1 a 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe e, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Lucas 5, versículo 8. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz de que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe por meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras. Por exemplo, com Moisés, em Êxodo 19, 16, versículo 19, isso mostra que Deus é impessoal. Pelo contrário, Ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve sua vida transformada depois de ouvi-lo. Amém. Irmãos, quem ouve a voz de Deus é impactado por ela. É impactado por ela. É interessante que o autor ele faz uma comparação, uma comparativa na pesca maravilhosa, né? Que quando Pedro segue a orientação de Jesus, vai ao mar e tem uma pesca abundante. Ele vê um milagre acontecer? Sim. Mas o maior milagre é quando nós ouvimos uma palavra daquele que tem todo poder e autoridade. E as pessoas criticam Pedro, né? As pessoas criticam Pedro pelo seu modo de agir, por ser uma pessoa de temperamento difícil, por ter negado a Jesus, e assim, e outras coisas. Mas nós vemos um Pedro carrancudo, colérico, mas também sabe se quebrantar. Sabe reconhecer quando ouve a voz de Deus. E ele dá um exemplo também de quando Deus se revela a Moisés e Deus fala através de uma sarça.
se queimando, de uma árvore em chamas, e Moisés ouvindo uma voz saindo daquelas chamas, dizendo que era o próprio Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acho que quem ouve a voz de Deus, realmente, ela vive de uma forma diferente. É aquilo que eu falei logo no início, né? Eu não sei de que maneira você ouviu a voz de Deus, mas eu ouvi a voz de Deus há cerca de, deixa eu ver, há cerca de 28 anos. E eu não esqueço da forma que eu vi. Não através de um redemoinho, ou simplesmente de um ato milagroso, ou uma chama ardendo numa sarça, como diz, né? Mas eu ouvi a voz de Deus através de um canal, de um presbítero, de um homem de Deus, que foi boca de Deus para a minha vida. E eu creio também que Deus chegou a você dessa forma, usando um canal para abençoar você, para que você entendesse e procurasse conhecê-lo a cada dia mais. Ele ouviu uma voz que ansiava por ouvir. Você sabe aquele momento que nas dúvidas, nas convicções, nos momentos que ansiamos de ouvir a voz de Deus? Se nas pequenas coisas que acontecem com cada um de nós, você faz ideia como estava Jó, angustiado, questionando talvez, pois perdi tudo. Eu não perdi só meu mantimento. Eu não perdi somente o meu gado. Eu não perdi somente meus bens. Eu perdi minha família. Perdi meus filhos. E por quê? Qual o sentido? Qual a razão de tudo isso? A Bíblia diz que ele andava em retidão diante de Deus. Eu vejo às vezes as pessoas no questionamento porque elas se mantêm íntegras, fiéis e porque as coisas acontecem. Agora, quem somos nós para querer questionar a Deus? Se aprove ele realizar dessa maneira. Aí eu vou para a carta de Paulo, quando ele diz assim, ó, que Deus me dá uma aprovação maior do que aquilo que eu posso suportar. Se Deus coloca uma carga sobre mim, um jugo sobre mim, que talvez para muitos seja pesada, é porque ele está dizendo assim, você suporta, você aguenta. Mas a palavra diz, se eu não suportar, ele dá um escape. Talvez quantos escapes na minha vida eu tenha tido, porque os olhos de Deus eu não suportaria. Está me entendendo? Na sua vida, talvez quantos livramentos você teve, porque Deus conhece a sua capacidade de seguir, de suportar, de continuar perseverante ou não. Às vezes você olha para as pessoas e faz a comparação. Meu Deus, aquela pessoa, aquele homem, aquela irmã, seja quem for, está passando uma aprovação tão grande. Como ela pode suportar? Graça de Deus. Graça de Deus. Conhece a Deus. Ouve a Deus. Crê em Deus. E acredita que todas as coisas
cooperam para aqueles que amam a Deus. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Que todas as coisas cooperam para a nossa vida com Deus. Para mim, pode ser difícil às vezes entender o momento, o sentido do que ocorre. Mas eu tenho que entender que, mesmo o momento sendo difícil, atribulado, complicado, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar que Deus está presente. Que Deus está presente. Deus está presente na sua vida, irmão. Deus está presente na sua família. Você pode achar que está difícil, pode achar que está complicado, mas os olhos de Deus continuam sempre sobre a sua vida. Isso mostra que Deus não é pessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala aos homens. Jó teve sua vida transformada depois de ouvir. Quem é que já ouviu a Deus e não teve sua vida transformada? Eu acho que só um homem de coração muito duro, né? Só um homem com coração muito duro. Ponto 3 do tópico 1 ainda. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 ao 37 aparecem várias referências ao Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava o Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua sabedoria, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Se encontra lá em Jó 23, versículo 3, 8 e 9. Essa era o grande dilema do homem de Uz. Pensar que Deus havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa, mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Amém? Interessante que o comentarista ele coloca como uma visão teológica tradicional da forma que é apontada pelos amigos de Jó, né? Um Deus que repreende, um Deus que é duro, um Deus que não tem compaixão, um Deus que não tem misericórdia. E é interessante que Jó talvez tenha ficado meio pensativo, talvez seja, né? Será que Deus é assim mesmo? Assim que você pensa de Deus? Um Deus carrasco, um Deus que não tenha compaixão, um Deus que não usa de misericórdia. Irmãos, ai de mim se Deus não usasse de misericórdia. Ai de mim
se Deus não tivesse compaixão. Ai de nós, se esse grande amor não fosse incomparável. Eles colocavam aqui como Deus que existe, mas está distante dos homens. Como se tudo aquilo que aconteceu com Jó fosse fruto de um pecado. Né? E tem muitas pessoas que hoje pensam dessa forma. Ainda existem pessoas que pensam dessa forma. Se está acontecendo com isso, pecou. Se está dessa forma, pecou. Se está acontecendo isso, irmãos, todas as coisas são conduzidas por Deus acima, na palma de suas mãos. O que é difícil para o homem é compreender o processo que ele passa. É entender o benefício que vai. Parece até que tudo que a gente passa da vida vai ter algum benefício, né? Tem sim um propósito. Propósito, eu creio sim, mas nem sempre benefícios. O único benefício que nós temos é aquilo que é a nossa compreensão, porque tem gente que espera aquilo que, eu posso, eu estou passando, eu vou ganhar. Nem sempre é assim não, irmão. Não é dessa forma não. Eu acho que o maior benefício de Deus é a sua presença, é o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Esses são os maiores benefícios de Deus. A salvação que foi dada a cada um de nós. Aí foi assim, a salvação é de graça, mas foi pago um preço muito caro, irmãos. A salvação teve um preço muito caro. Sangue de um justo, sangue do Filho do Criador. As pessoas, a grande maioria delas não entendem isso. Que nós temos a salvação porque alguém deu a sua vida por mim. Entregou a sua vida pelos meus pecados. E quantas pessoas não entendem isso? Falam de Deus, falam de Jesus, falam que tem a Deus em seus corações, mas como o livro de Isaías diz, só falam de lábios, ou seja, daquilo que sai da sua boca. Mas aquilo que sai do coração é totalmente diferente. O que sai do coração deles é mau. Um Deus que existe, mas está longe. Você acha que Deus está longe? Não? Você acha que Deus está longe de você? Às vezes talvez você esteja achando, por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Por que minha esposa não se converte, meu marido não se converte, meus filhos não se convertem? Aí você às vezes se questiona, será que estou agindo mal, estou falando errado? Será que estou diante de Deus? Não estou? Irmãos, Deus deu uma coisa a cada um. Arbítrio, escolhas. Se as pessoas não querem estar na presença de Deus, ou aceitar a Deus, ou se converter nos seus maus caminhos, não é por você, não é por alguém, não é por pessoa, é porque elas não querem, irmãos. É um direito de escolhas que ele tem, servir a Deus ou não. Talvez você escolheu servir a Deus, como eu, como a minha casa, como a minha família, escolheu servir a Deus. Mas eu tenho familiares que não. Eu tenho irmãos que não servem a Deus, irmãos sanguíneos. Tem um que frequentou a Igreja Batista Renovada durante um tempo e não quis mais. Ele e sua família. O que eu vou dizer? Escolha, arbítrio. Eu fiz como Josué, né? Não como ele usando como patriarca da família que falou pela sua família, não, mas aqui eu sou a boca da minha família, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor.
identifica um Deus forte, poderoso, mas distante e indiferente. Você acha que Deus está indiferente àquilo que cada um vive? Será que Deus está indiferente hoje, nos dias atuais, em tudo isso que nós estamos vivendo atualmente? Hein, você acha? Difícil é entender, né? Eu também acho, difícil é entender. Mas Deus não está indiferente, não. Nós vemos as pessoas sendo provadas dentro da igreja. Aquele que é crente e aquele que não é. Aquele que verdadeiramente assume uma posição com Deus e aquele que não. Aquele que se mantém ainda íntegro, fiel, temente e andando em retidão. Aquele que usa dessa fidelidade, continua, irmãos. Mas aquele que simplesmente era mais um frequentador, fala assim, frequentador do que alguém convertido. Irmãos, eu conheço pessoas que até hoje, irmãos, eu conheço pessoas até hoje que são frequentadores de igreja, que eu conheci na época que eu comecei a andar, frequentar uma igreja evangélica, na minha conversão. Tem pessoas que continuam frequentando igrejas, por incrível que pareça. Ainda tem pessoas que andam assim. O grande propósito do livro de Jó se revela, mesmo quando estamos às escuras, andando somente pela fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Olha só, mesmo quando estamos às escuras, mesmo quando a nossa visão esteja, não consigo ver um palmo além do meu nariz. E olha que meu nariz é um pouquinho grande, hein? Mas eu não consigo enxergar. Assim que às vezes uma pessoa acha. Mas ele diz, mesmo quando estamos andando às escuras, mas andando somente por fé. Irmãos, quem anda por fé, irmãos, ele não vê as dificuldades. Não é que as coisas possam parecer boas. Não, está tudo bem, está tudo... Não é isso não, irmãos. As coisas estão ruins, sim, mas vamos prosseguindo. Está difícil, mas a caminhada é longa. Parece que tudo está difícil, mas não podemos parar, queridos. Andando por fé e não por vista, porque se nós andamos por aquilo que vemos, aquilo que está à nossa frente, algumas pessoas param. Sabe por quê? Porque quantas barreiras se levantam para impedir a caminhada do crente? Vamos botar crente, né? Ou não crente também, quantas coisas, mas aquele que tem fé age de uma forma diferente, né? Então a gente fala como crente, como cristão. Quantas barreiras se levantam? Quando a gente fala de barreira, a gente fala de dificuldades. Aquilo, quando fala de barreira, a gente fala de algo que está à nossa frente, tentando interromper uma caminhada, tentando interromper um propósito, tentando interromper um ponto de vista que você tenha. Tudo isso são barreiras que interferem. O nosso propósito de vida é seguir em direção a algo que é Cristo. Não é querendo dizer que as coisas que ocorrem ao nosso redor não interferem, às vezes interferem, não. Muita gente, as pessoas ficam, às vezes são abaladas. Mas eu falo que nem Paulo, posso me abalar, mas não abalados, mas não destruídos. Crendo que aquilo que me abala, aquilo que mexe com a minha estrutura, Deus me ajuda a superá-la. Vendo que aquilo que é a minha consciência, que interfere a minha boa consciência, mas eu olho para Cristo e tento, através da sua palavra, como a palavra diz, ter a mente de Cristo.
Procure, eu não quero ser positivista, mas tente pensar em boas coisas. Tente enxergar que Deus está ao seu lado. Que Deus quer o seu bem. Que Deus tem compaixão de você. Que Deus tem misericórdia de você, como tem de cada um de nós. Ai, como Jeremias diz, né? Se não fossem misericórdias, já teríamos sido consumidos. Andando somente por fé e não por vista. Deus está presente e próximo de nós. Deus se afasta do homem? O homem que se afaste de Deus. O pecado é que o afasta da comunhão com Deus. Foi o texto usado na minha conversão. Quando parecia que está sendo amparado por Deus sem conhecê-lo, né? Deus usa a boca do homem, né? Fala através dele, olha, tem não. Comigo, seu pecado está distante. O pecado que você comete só me distancia você de mim. Distancia você de mim. Sabe o que é você no seu interior reconhecer isso? Que não queria ficar distante de Deus. Aquilo que a palavra diz, aquilo que o comentarista diz nesse texto, né? Quando você ouve a voz de Deus, ela te impacta. E você é transformado por ela. Síntese do tópico 1 diz assim: Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Na sua angústia, nos seus momentos, Deus está presente. Tópico 2 aí. Não vou demorar muito não, gente. Só uns 40 minutos, 45 minutos. É uma coisa bem resumida. É mais um bate-papo que uma escola dominical que eu estudo, né? No estudo a gente pega ali, um questiona, né? Uma pergunta. Mas assim pelo vídeo assim fica mais. Amém. Mas a gente vai fazendo, em nome de Jesus. A revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste, Deus convida a Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege fenômenos naturais de forma que garante sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende ao propósito superior. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19:1. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que nada sabia. Eita! Por isso o Criador desafia a contemplar o mar, o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões da criação. Você já imaginou tudo isso? A dimensão de toda a criação? É interessante que, né, eu estava conversando com meus filhos esse dia a respeito de quando Josué ora, né? E o sol para. O sol não para. Para o movimento de rotação da Terra. Né? Ciência. A Terra roda um eixo em si mesmo e vai circulando o Sol, né? Rotação e translação. Olha só, eita! Será que eu lembro disso ainda? Rotação e translação. Para ela dar uma volta completa em torno do Sol, 365 dias. E uma velocidade, irmãos, que ninguém imagina. Uma velocidade muito rápida. Quem é que governa tudo isso, irmãos? Deus.
Tem gente que cria na criação de tudo isso, mas irmão, quem pode criar todas as coisas a não ser Deus, irmãos? A Terra viajando em torno do Sol, levando 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, nessa nossa Via Láctea, no nosso sistema solar, uma velocidade incrível e nós nada sentimos por causa da gravidade do nosso planetinha, né? A gravidade do nosso planetinha azulzinho lá, né? Que nos filmes todo mundo quer, né? Interessante, nos filmes daí de ficção científica, todo mundo quer o nosso planetinha lá que Deus criou. Mas que planeta abençoado. O homem está cuidando mal dele. Mas Deus tem um propósito muito maior ainda com esse planetinha azul e com nossa vida, com sua vida também. E ele começa a debater com Jó tudo isso. Você entende tudo isso nessa criação maravilhosa? Nessa harmonia que foi criada por ele? Aí questiona, né, que Jó, na sua sabedoria, Deus demonstra tudo isso. Está dizendo que aquilo que Jó entendia, mesmo na sua própria sabedoria, a de Jó não significava nada. Assim como o homem mais sábio, ou mais entendido sobre qualquer assunto, para Deus, irmãos, não significa nada. O Criador que desafia contemplar no mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, menos ainda das dimensões da criação. Irmãos, a criação de Deus é maravilhosa. Gênesis, você lê Gênesis lá, quando Deus começa a criar tudo, todas as coisas, e no final diz assim, e era bom. E Deus viu que tudo que criara era bom. Inclusive eu e você, tá? A dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz alimentar os leões, os seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Sobre o jumento, o boi selvagem, a avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina para preservar as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente e suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de uma forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que reconhecesse melhor, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se conhecer ao ser humano. Reconheçamos agir do Criador no universo em nossa vida. A síntese desse tópico é: Deus se revela como sábio na mecânica celeste, na mecânica da vida, porque Ele é que tem todo o domínio sobre todas as coisas, sobre cada criação, por tudo aquilo que tem vida. E é interessante que quando
nas horas que estamos em ansiedade, a gente vai lá para Mateus, né? Substituto da vida. Quando nós ficamos ansiosos com aquilo que vamos vestir, comer, né? Preocupação pelo dia a dia, como vamos nos manter. E Deus dá os seus exemplos, irmãos, das aves, que não lhes falta o ninho, nem falta alimento, das flores, na sua ornamentação, são mais belas do que qualquer rei. Como é? Aí fala assim, não são vocês mais preciosos do que as aves, do que as flores? E que lambada, né? Que lambada. Às vezes somos muito ansiosos, irmãos, e não entendemos a grandeza que é o agir de Deus, na grande majestade do agir de Deus. Vamos dar um salto aqui, para nós fecharmos. O 3 nós só vamos ler, mas não vamos debater hoje não. Isso aqui eu queria debater hoje, em algum dia, de uma forma mais diferente. O Birremonte e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Birremonte representava a força bruta de um animal por excelência. O Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim como o Birremonte e o Leviatã representa a ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Birremonte e o Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Toda criatura, mesmo ela sendo poderosa ou não, está debaixo das mãos de Deus. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Birremonte, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de uma forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer as duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ao mais justo do próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Amém? É interessante nós precisamos. Às vezes queremos justificar a nós mesmos, né, diante de Deus. Já sabemos quem somos nós para querer achar o autor de toda a verdade. Irmãos, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Se estamos aqui ainda seguindo, se estamos prosseguindo em conhecê-lo, é pela sua imensa graça. Conclusão. Neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa, no que tanto desejava e finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Este se revelou a Jó para não recriminá-lo, mas para revelar-lhe que o quão imperfeito ele era, quanto conhecia era pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo de qualquer situação. Irmãos, Deus manifestou a mim e a você para nos trazer salvação. Amém? E não cabe a nós questionarmos nas suas ações, porque as coisas de Deus são complexas, irmãos. Quem pode explicar o agir de Deus? Né?
Que nem um louvor, né? Se ele quiser, ele faz. Se ele agir, ele age. Se não quiser, se Deus quiser abençoar, abençoa. Se não quiser, não abençoa. Se quiser dar vida, ele dá a vida, como tira a vida. Mas Deus quando quer se manifestar a alguém, Ele quer para sempre melhorar. Sempre colocar num patamar. Ajudá-la a prosseguir e a seguir o seu caminho a cada dia de graça em graça. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Que essas reflexões, né, possam a cada dia fazer parte da nossa vida cristã. Não só a mim que transmito a palavra, mas você que recebe. Porque nós aprendemos a cada dia diante de Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?